Olá a todos. Hoje eu separei um assunto bem importante para todo mundo, que é traits do PHP. Traits do PHP, pessoal, para quem está ouvindo falar pela primeira vez, saiba que não é algo novo. Como a gente pode ver aqui, traits está disponível no PHP desde o PHP 5.4. Ele é um recurso que nos auxilia bastante em organizar os códigos, principalmente, né, e exclusivamente quando a gente está falando de orientação a objetos. Então a gente sabe que na orientação a objetos, aquela mais antiga do PHP, a tradicional, inclusive, a gente tem a questão de extends, a gente tem a questão de abstract, a gente tem vários conceitos e durante a implementação de O no PHP, a partir da versão 5.4, surgiu o traits. E hoje o que mais me chama a atenção é que o uso dela ainda não é um padrão dentro das equipes, existem algumas situações de desconhecimento dela, o que é muito ruim, né, para um recurso que já está há tanto tempo no PHP. E eu queria começar mostrando então algum exemplo de uso, porque o próprio exemplo do PHP aqui, ele é muito generalista, né? Ele não diz a causa, o problema principal aqui, você olhando esse exemplo. Então eu deixei aqui no nosso repositório de código, eu deixei um exemplo aqui, bem simples, tá? Para quem ainda não acessou, a gente tem no GitHub, né? github.com/vivaweb/dicas.php, né? Aqui nesse repositório vocês podem olhar melhor. Você tem aqui o dicas.php aparecendo ali. Então vamos lá, vou voltar aqui então pro código, tá? Aqui eu coloquei o namespace só para ficar mais organizado, né? Mas eu coloquei tudo num arquivo só, ok? Não façam isso em casa. Isso daqui é apenas um POC. Então tá aqui o namespace exemplo. Eu criei uma classe que chama terreno. Terreno tem área, né? Uma propriedade que chama área e uma função, tá? Um método, né? O pessoal de orientação a objeto odeia função. É um método que chama getAreaTerreno. Depois nós temos uma casa que ela tem a área construída e a área do terreno. Então, de novo, dois métodos aqui para ela também. Eu estou mantendo um padrão de uma propriedade de um método apenas para demonstrar o caso. Depois nós temos sobrado. Sobrado tem área construída, área do terreno, quantidade de pavimentos e se possui terraço ou não. E assim vai. Depois eu criei uma outra classe que chama prédio. Prédio tem área construída, área do terreno, quantidade de pavimentos e se possui terraço ou não. No término desse código aqui, eu instancio esses 4 elementos e aí dou um var dump em cada um só para fins de teste de código, né? Só para a gente ver esse código funcionando. Então aqui, se a gente limpar aqui, eu vou dar um PHP no exemplo 1, no exemplo 0, né? Tá aqui, a gente tem então um objeto terreno, um objeto casa, um objeto sobrado e um objeto prédio, tá? Todos eles com essa característica aqui. Quando a gente olha o código, a gente vai falar, bom, primeira coisa que eu vou resolver, abstração resolve. Então a gente vem e começa a pensar nas coisas abstraídas. Então hoje aqui tudo isso deu 95 linhas. Quais são os problemas aqui? Métodos se repetem de um lugar para o outro, o que, além de causar código duplicado, lá no futuro, quando você der uma manutenção, você vai dar uma manutenção aqui nesse método e aqui nesse método de novo. A coisa vai dar ruim porque você deu manutenção em um lugar ao invés de dois. Então a abstração ela vem para facilitar isso. Então agora pensando em abstração, no mesmo namespace de exemplo eu criei uma abstração que chama imóvel abstract, ou seja, estou imaginando que todo imóvel ele tem uma área de terreno e ele tem esse método consequentemente de getArea. Criei também uma outra abstração de imóvel construído que estende a abstração de imóvel. O imóvel construído é aquele que já tem uma área construída. Porque, por exemplo, um terreno ele não tem área de construção. Normalmente não tem, né? Porque ele é só um terreno. Mas uma casa, um sobrado, um prédio, eles têm uma área construída. Então daí eu criei uma classe que a princípio está em branco, tá? Mas num projeto de verdade nunca vai estar, né? Uma abstração nunca vai ser só ela. Então o terreno abstrai de imóvel, casa já vai abstrair de imóvel construído, e aí eu deixei sobrado, né? Abstraindo de imóvel construído com essas propriedades aqui, e deixei o prédio com estas propriedades aqui, ou seja, tanto prédio quanto sobrado eles estão iguais nesse momento.
tá? E aí aqui é só um exemplo, tá? Porque você vai poder falar assim, ah, mas a gente poderia agora criar mais uma abstração que serviria para sobrado de prédio. E aí eu não vou chegar nesse ponto porque esse ponto é de projeto. Esse daqui é só um exemplo, que eu quero trazer um pouco melhor do que a documentação do PHP. Mas aqui eu quero que você pense o seguinte, imagine que terraço e quantidade de pavimentos é uma característica de vários tipos de imóvel, só que você não vai conseguir criar uma abstração porque você nunca vai conseguir fazer essas abstrações baterem. Geralmente o pessoal faz esse sistema o quê? Ah, possui terraço sim ou não? Coloquem todas as abstrações possíveis ali. E não dá nada. Tipo, é só uma propriedade a mais. Mas se terraço não faz sentido ter em uma determinada classe, não tem por que a abstração trazer lixo. Então, a trait ela se compromete a resolver um seguinte problema. Quando você não consegue mais abstrair, ou quando a abstração começa a ficar um trabalho muito ardiloso, ou você precisa dar uma manutenção em cima do que já está feito, ou seja, você não vai criar uma abstração e sair arrumando todas as classes assim do nada. Mas você tem um problema que é claro no código, você tem uma duplicidade deste bloco aqui e você tem uma duplicidade deste bloco aqui. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer traits, tá? Então nesse terceiro exemplo aqui eu venho para as traits. Eu criei agora um namespace que chama características, porque o ideal é que traits estejam separados em locais específicos, né? Pelo menos eu gosto assim. Então eu criei uma trait que chama possui terraço, e aí a gente tem uma propriedade e tem um método, tá? A gente tem uma trait que chama quantidade de pavimentos, que também tem uma propriedade e também tem um método. Depois aqui, então eu criei um namespace, lembrando que eu estou fazendo tudo num arquivo só e isso não façam em casa, cada arquivo, cada trait, cada classe tem que ter o seu arquivo próprio. Aqui a gente tem o namespace exemplo e nele eu tenho de novo, daí repetindo, a abstração do imóvel, a abstração do imóvel construído, e aí nós temos terreno, nós temos a casa, e aí eu tenho aqui, eu falo para que as outras classes vão fazer uso de possui terraço e de quantidade de pavimento, e trait se declara assim, class sobrado, extends imóvel construído abstract, e está aqui, use possui terraço e use quantidade de pavimentos. Poderia ser separado por vírgula, tá? Mas, lembrando que o ideal, né, ou pelo menos uma boa prática seria cada instrução em uma linha, a gente deixa aqui separado. De novo, sobrado e prédio estão usando essas traits aqui. Ah, Bona, mas isso daqui está repetido de um para o outro, a gente poderia estender. Como eu disse, vamos imaginar que sobrado não tenha a possibilidade de terraço. Está aqui, você tira do código, arruma e você não tem problema com uma abstração, que daí na abstração, como que você, se do nada o projeto muda e agora sobrado passa a não possuir mais terraço, como que você vai mexer na abstração sem afetar aqui, sem afetar prédio? Não tem como. Então você, traits, ela serve muito para isso. E aí ela vai ter o quê? Ela vai ter uma diminuição de linha de código, ela vai ter uma questão de diminuição de duplicidade e também de facilidade na manutenção desse código. Então, traits é uma coisa muito legal, muito importante, tá? Então, esse daqui é um exemplo um pouco melhor do que o exemplo do PHP, que eu, sinceramente, nunca gostei desse primeiro exemplo aqui, porque ele é muito nada a ver, ele é muito genérico, tá? Então, aqui a gente entende um pouquinho melhor, e aí eu já passo agora sim para o que a documentação é boa. Traits também não é mil maravilhas, ela tem algumas características e ela tem algumas coisas que você tem que se preocupar. Como, por exemplo, uma trait, ela pode ter acesso a qualquer um dos métodos onde ela foi colocada. Eu gosto muito do exemplo que o Flávio Lisboa usa sobre traits, que é o seguinte, imagine que traits ele é um Ctrl+C, Ctrl+V do que você está pedindo aqui na tua classe. Então ela tem acesso a tudo que a tua classe teria, porque ela é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Se você imaginar um Ctrl+C, Ctrl+V, é isso que é uma trait. Então a gente está ali com isso daqui rodando, e agora vamos lá para o exemplo aqui, para alguns avisos, né, que o PHP deixa para nós ali. Bom, a gente tem a questão da ordem, né, do que você vai declarar isso daqui. Então, por exemplo, você tem uma classe, depois você tem uma trait, pode ver que aqui
foi copiado o nome do método, né? E depois você estendeu essa classe e usou uma trait. Então ela imprimiu o quê? Que ela imprimiu o hello, né? O hello completo, ou seja, ela imprimiu os dois métodos, tá? Ela não executou um, ela executou os dois. Então ela executou primeiro a origem, depois a trait, por causa disso daqui, né? Então ela sobrescreveu aqui esse código daqui, tá bom? Então retomando, a ordem que ele vai usar, tá? Ele vai escrever aqui, ó, o método da base, ele foi sobrescrito, tá? Então, ele não é executado duas vezes, ele é executado duas vezes por causa dessa linha aqui. Então, ele executa aqui e executa aqui. Então, ele vai usar aqui primeiro. Uma outra coisa, você tem como fazer uma questão de alternância. Só que entendam que essas duas questões aqui adicionam um pouco de complexidade no código, tá? O normal, pelo menos o que a gente vai fazer uso muito no começo dos nossos códigos, são de traits, ou seja, de métodos que não têm nomes repetidos, tá? Agora, por exemplo, múltiplas traits, aí já é alguma coisa normal, tá? Eu tenho uma trait, tenho outra trait, e tenho uma classe que usa duas. Isso é muito normal, como eu disse, pode ser separado por vírgula, pode ser uma instrução por linha, e assim por diante. Uma instrução por linha é muito bom para revisão de código, para controle de código, porque você altera especificamente uma linha e aqui já não. Se você tiver 10 declarações, toda vez que você alterar uma coisa, vai alterar essa linha inteira, vai ficar algo que não fica legível, digamos assim. Mas dos nossos problemas, esse daqui é o menor. Nós temos também algumas resoluções de conflito, tá ok? Porque traits que têm nomes iguais, enfim, aqui ele faz toda uma confusão para gerar um exemplo para você, então você tem que se preocupar de novo, porque métodos estão com nomes iguais, então a confusão é tudo por causa disso. Nós temos questões de visibilidade dos métodos, então no meu próprio exemplo vocês podem ver que eu declarei protegido e depois eu declarei público, intencionalmente para criar uma confusão ali, mas não foi uma confusão de erro, porque esse erro não foi ocasionado por causa disso, né? Ele nem ocasionou erro, na verdade. Então aqui tem também a questão de visibilidade, você pode mudar a visibilidade através das traits, ou seja, em cima do que você declarar. E você tem também traits que são compostas por outras traits. Então você cria uma trait, você cria outra e você cria uma terceira. Isso é legal, é normal de acontecer, principalmente quando a gente está criando composições de traits para exemplo ali, como se fosse características, colunas, etc. Nós temos também alguns detalhes sobre algumas abstrações em métodos de traits, também é possível, porém, sempre que o PHP na documentação traz uma mensagenzinha amarela, é porque você tem que ter um certo cuidado. Temos também como fazer métodos estáticos com traits, normal, tá ok? E aqui ele vai mostrando propriedades, como que você define propriedades, a ordem, resolução de conflitos, etc. Então, isso daqui basicamente é tudo que você precisa saber sobre traits está aqui. O difícil de traits não é saber usar. O difícil de traits é você usar ela no local correto do projeto. Então, o que eu indico? Verifica locais que códigos estão sendo duplicados e que essas duplicidades elas fazem parte de um domínio de conhecimento específico, né, de um contexto específico, como, por exemplo, algumas características de entidade. São coisas que se repetem, mas é muito complicado alguns trechos você abstrair. Você consegue abstrair a base, mas uma parte que já é diferente de um para o outro é um pouco mais difícil. E é aí que você usa traits. Então, o exemplo fica lá disponível para vocês darem uma olhada. Deixa teu like aí, deixa teu comentário, qualquer coisa, deixa uma issue lá no nosso repositório que a gente vai trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam usando traits ou a partir de agora passem a pensar um pouquinho mais nelas como um recurso bacana do PHP e não é um recurso novo, por isso, mais importante ainda é que a gente tenha conhecimento sobre ela. Um abraço e até a próxima!